eu sou o professor Evandro Ramos, seu curso Técnica em Segurança do Trabalho. Estamos desenvolvendo juntos a disciplina Gestão Empresarial. Nesta aula, vamos abordar, em continuidade às aulas anteriores, o item 14, Ferramentas da Qualidade, e vamos falar especificamente da ferramenta Folha de Verificação. Vamos lá? Bem, a folha de verificação ela faz parte, literalmente, de um escopo gigante de ferramentas da qualidade, ok? Se você parar para avaliar, nós temos aqui, por exemplo, um formulário de investigação de acidente de trabalho. Formulário de investigação de acidente de trabalho, professor? Isso mesmo. Formulário de investigação de acidente de trabalho é um formulário, literalmente, de controle, tá bom? Que a gente conhece também como checklist, ok? Então, a folha de verificação é uma lista de itens, literalmente, tá? Que foi previamente estabelecida para certificar uma tarefa, para certificar que está sendo feito, que foi cumprido, por exemplo, alguma ação, ok? A lista de verificação também é conhecida como um checklist, que a gente utiliza muito, mas muito mesmo na área de saúde e segurança do trabalho. Por exemplo, eu quero fazer uma auditoria relacionada a NR7, NR1, NR6, NR5, tá? Eu quero fazer uma auditoria interna. O que você vai fazer? Pega a norma, monta ela no checklist, coloca os itens ali de verificação e faça a sua auditoria. Tá? A própria norma inteira, ela virou, por exemplo, um checklist, uma folha de verificação, ok? Então a gente utiliza muito, mas muito mesmo, esse tipo de ferramenta, que é uma ferramenta da qualidade, que a gente adapta ela para a nossa área de saúde e segurança do trabalho, mas que a gente também atua com a visão na qualidade daquela atuação, ok? Outra coisa importante, que é uma ferramenta bastante simples, tá? E altamente eficaz no controle de falhas, para verificação de falhas, tá bom? Porém, o fator pessoas, tá? Ele tem uma importância relacionada muito grande com a folha de verificação, porque uma hora ou outra as pessoas podem falhar, tá? E lembre, relacionando esse fator pessoas com a Lei 8213, tá? Lá no artigo 19, 19 e 20, que fala a respeito do acidente de trabalho, tá? O acidente de trabalho ele pode ocorrer, porém a pessoa não tem culpa no acidente de trabalho. Então, por exemplo, uma investigação de acidente de trabalho onde que determine que a culpa foi da pessoa, essa análise está errada, ok? O processo de análise foi utilizado uma ferramenta ou não foi utilizada ferramenta nenhuma e não se chegou à causa real do acidente de trabalho, ok? Pode sim ter uma relação com pessoa, mas não foi só isso. Pode estar relacionado com estresse que ela esteja passando, com a produção exagerada que ela esteja passando, com a jornada excessiva, por exemplo, que ela esteja passando, ou ela estava doente e foi trabalhar, por exemplo. Então, lembre desses aspectos quando utilizar uma ferramenta e for aplicar na prática, ok? Se você utilizou uma ferramenta como técnico de segurança, como estagiário, como profissional posteriormente, e chegou na investigação que a culpa é do trabalhador, que o problema, a causa raiz foi o trabalhador, sua investigação está errada. Ok? Simples assim. Refaça e faça o uso de outras ferramentas ou chame outras pessoas também para contribuir nessa análise. Fechado? Outra coisa importante, então, que a folha de verificação é comum, tá? Para localizar um defeito. Por exemplo, eu quero localizar onde está um erro, tá? Eu posso utilizar uma folha de verificação. Fazer a contagem de quantidades, eu posso fazer uma folha de verificação, checklist. Classificação de medidas, existência de determinadas condições, por exemplo, tipos de reclamação, por exemplo, causas de efeitos e causas também dos defeitos, causas dos efeitos e causas dos defeitos. Tá claro? Então eu posso utilizar o checklist para fazer várias coisas, inclusive aquela auditoria da norma. Tá? A empresa está cumprindo ou não a norma? Faça uma auditoria, simples assim. Ah, tem uma legislação que essa empresa aqui tem que cumprir. Pega essa lei, coloque ela em forma de checklist lá na planilha e faça a auditoria interna. Tá? É o nosso trabalho na área de saúde e segurança, trabalhar com gestão. E, obviamente, quando você faz isso, você está atuando e conhecendo literalmente o defeito, tá? Onde ela não está cumprindo ou está cumprindo, ok? Bem, outra questão, vamos para um exemplo prático aqui, tá? O gestor de uma empresa de prestação de serviço, por exemplo, de limpeza e manutenção de fábrica, ele verificou que o aumento de retrabalho por parte dos serviços prestados. Então ele está vendo um retrabalho acontecendo constantemente, tá bom? Em todos os casos, o cliente ele começou a reclamar, literalmente, que faltava concluir a limpeza ou a manutenção em algum local ou talvez em algum equipamento também. Aí o que esse gerente dessa empresa resolveu fazer? Ele resolveu elaborar um checklist, tá bom? Com os detalhes que deveria, obviamente, ser feito em cada um das tarefas, tá?
E nessa lista continha os espaços que seriam higienizados, tá bom? Então estavam listados, tem que limpar o saguão, tem que limpar o piso, tem que lavar os banheiros, tem que fazer não sei o quê, tem que fazer não sei o quê, tá bom? Tem que limpar a externa, tem que limpar a interna, ou seja, estava listado tudo ali, para diminuir o erro, tá bom? E nesse sentido, obviamente, ao final de cada atividade, o colaborador ele deveria checar tudo o que foi concluído, e o que não foi concluído ele consegue ver visualmente o que está faltando. Então o checklist é bem simples, literalmente ele pode ser utilizado por qualquer tipo de pessoa, tá? Então para complementar, o cliente ele deveria, tá, assinar o checklist para validar, ok? E aí obviamente com esse trabalhador, como era uma empresa de prestação de serviço, quando ele voltava lá para a empresa, né, junto com o checklist assinado pela empresa lá contratante, né, literalmente, ele visualizava que foi feita toda a limpeza. Então, se o cliente reclamava, não, mas ele foi feita a limpeza e o senhor assinou aqui, por exemplo, tá? Então, eu tenho até como contestar. Foi feita, não, realmente, estou olhando o checklist aqui, não foi feita a limpeza, estou mandando a minha equipe aí terminar esse serviço de maneira geral, não vai ter custo para você, tá? Ou seja, é uma folha de verificação simples, um checklist que vai ajudar em muita coisa relacionada à qualidade, tá bom? Aqui um exemplo, tá bom? De reclamação de clientes. Então eu tenho, por exemplo, atraso, embalagem, atendimento, sujeira, os riscos ou quebra. E eu tenho aqui uma folha de verificação que foi anotada, por exemplo, por dia. Então na segunda-feira eu tive essas anotações relacionadas ao cliente, um total de 27 clientes atendidos. Nesse dia, 7 clientes. Nesse dia, 11 clientes. Nesse dia, 29 clientes. E na sexta-feira, 21 clientes. Então eu tive aqui, ó, atraso, 35, embalagem, 10. Relacionado ao atendimento, 17, relacionado à sujeira, 12, relacionado a riscos, riscos nos equipamentos ou materiais, por exemplo, 6, e relacionado à quebra, 15. Então, eu tive num total aqui, ó, 95 reclamações relacionadas a esses itens aqui, tá? Outro tipo de verificação que a gente pode fazer são os tipos de defeitos, por exemplo, e a verificação que foi feita no total, também somando esses tipos de aspectos, tá? E o próprio formulário de investigação de acidente de trabalho é uma folha de verificação. Se eu tenho campos para preencher, como nome, data de nascimento, função, estado, telefone, número de acidente anterior, se já teve, se ele tomou remédio controlado ou não, por exemplo, aqui nesse campo informação do acidentado, as informações do acidente, se houve afastamento ou não, natureza, lesão, a parte do corpo atingida, o agente causador, o hospital que foi atendido, data do acidente, a hora do acidente, o local do acidente, tá? Se eu tenho isso num checklist, numa folha de verificação, eu tenho que preencher tudo. Simples assim, tá? Então, grave isso. Se você elaborou ou se você entrou numa empresa que tenha já um formulário elaborado e você não compreende muito bem por que tem aquele item ali, tá? Faça uma análise com os gestores e aí sim, se possível, suprima isso num formulário futuro. Caso contrário, utilize, porque é um dado que você pode correlacionar depois, ok? De maneira gráfica, tá bom? Vimos então a folha de verificação, também conhecida como checklist nessa aula, no item 14, as ferramentas de gestão lá no seu material. Obrigado pela sua atenção e aguardo você na próxima aula.